Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Flávia, pós-doutoranda no Laboratório de Produtos e Derivados Naturais do LIM 26 na Faculdade de Medicina, que é coordenado pelo professor Dr. José Pinhata Otoshi. O nosso laboratório tem um projeto de extensão chamado Planta Med Impress. E o Planta Med Impress tem um bracinho que é o Horto Planta Med. O nosso horto, nós cultivamos plantas medicinais de interesse do SUS. O nosso projeto, ele tem a função de difundir o conhecimento sobre o uso correto das plantas medicinais e fitoterápicas. O nosso projeto, ele tem a função de levar o conhecimento para as crianças do nível fundamental, médio, para a graduação e pós-graduação. Convido vocês a conhecer as nossas alunas e um pouquinho mais sobre as plantas que fazem parte do nosso horto medicinal. Olá pessoal, meu nome é Dijane de la Torre. Essa planta é uma planta medicinal de uso tradicional. É uma planta nativa da América do Sul, tem no Brasil inteiro, tem na Argentina, tem no Paraguai. Ela é usada como anti-inflamatório, como anti-ulcerogênico. O que é úlcera? Úlcera é uma espécie de feridinha. Também é usado como analgésico para reduzir a dor. Também é usado para artrite. E ainda é cicatrizante. Ela é preparada de várias formas e é feito assim, por exemplo, você tem artrite, ou você tem artrose, ou você tem dor muscular, ou você tem dor na coluna, ou você está sentindo que deu um mau jeito no nervinho. Tudo isso é possível tratar com a erva baleeira. Como? Os documentos do Ministério da Saúde, que são os documentos oficiais, dizem para nós como que é para a gente usar a erva baleeira de maneira segura. Então está escrito lá no documento, no formulário de fitoterápicos, que deve ser feita uma infusão, que é uma espécie de chazinho. E depois que ele estiver coado, a gente coloca num algodãozinho, ou coloca numa gaze ou num paninho limpo e aplica naquele local onde está dolorido, ou onde tem uma contusão, para reduzir a dor, reduzir a inflamação, o inchaço. Bom, aí você me pergunta, mas quanto que a gente usa? Cada erva tem uma quantidade certa para ser usada e por um tempo certo. No caso da infusão com a erva baleeira, a recomendação é que se use a folha seca dela. Por que a folha seca dela? Porque a gente tem maior controle sobre isso. Então coloca lá uma colher de chá de folhas secas de erva baleeira, acrescenta 150 ml de água fervente e está feita a infusão. Agora eu queria contar para vocês que essa planta nativa, que é nativa aqui da América do Sul, ela gosta de áreas bem úmidas e ela frequentemente aparece na Mata Atlântica, que é essa mata que a gente tem mais nas regiões litorâneas. Ela gosta de pleno sol e de áreas úmidas, de restinga. Sabe, na beira do rio, à beira-mar, que tem aquela planíciezinha perto da areia? É nesses lugares que ela gosta de nascer espontaneamente, a pleno sol. Então, quando a gente vai plantar, quando a gente vai reproduzir, num horto florestal, por exemplo, quando a gente tem que propagar, fazer mudas, a gente vai usar o quê? A gente vai usar ou as sementes ou os pequenos galhos e vai colocar na água e deixar fazendo muda dessas estacas e depois transferir para o local adequado. Bom, o que caracteriza essa planta? Como que a gente reconhece a planta? A gente reconhece assim, ó. Olha a folhinha dela. A folhinha dela é áspera, ó, bem áspera. Você sente no dedo as nervurinhas.
Aqui ela tem um dentadinho, se você passar o dedo assim, você vai ver que tem um dentadinho, né? Ela tem a parte de baixo da folha, as nervuras são bastante aparentes, dá para sentir bem, bastante aparentes. E ela é muito aromática. Vocês podem ver que ela dá uma inflorescência, ó. A florzinha dela aparece aqui nesse talinho. É essa partezinha branca da florzinha, ó. Então, também é um jeito de identificá-la. É sempre um palitinho que pode ser mais ou menos comprido, mas é sempre dar uma florzinha aqui. E ela também dá um frutinho, que é um frutinho vermelho com uma semente só dentro. Quando a gente precisa reproduzir, fazer muda desta planta para pôr no horto, para plantar em casa, como que isso é feito? Ou através desse talinho, dessa estaca que a gente pôs na água, até que ela crie uma raizinha, ou pela sementinha que está dentro do frutinho e que a gente planta, faz as mudas e depois transfere. Bom, eu queria contar para vocês também que o Ministério da Saúde sempre diz para a gente o que a gente pode e o que a gente não pode usar de cada planta. Nesse caso a gente usa a folha. E a gente deve usar só para uso externo. O que é uso externo? É uso tópico, não pode beber, não pode tomar, não pode usar oralmente, tá? Por quê? Porque ainda não há estudos conclusivos sobre o uso seguro por via oral. É isso, é o que eu tinha para contar para vocês da erva baleeira, é isso. Até mais então, continuem estudando as ervas, valorizem muito o que vocês conhecem, valorizem muito os saberes populares. Eu mesma continuo estudando sempre. Hoje eu vou falar para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre uma planta chamada, que muita gente conhece pelo nome popular, de trançagem, língua de vaca, sete nervos. Que planta é essa que eu tô falando? Bom, o nome científico dela é a Plântago major. Então é o seguinte, olha só. Uma das características dessa planta é que ela não tem caule, certo? Olha, ela não tem caule. Ela nasce bem rente ao solo. E a forma dela fica, que a gente fala que é em rosetas, né? Quando você olha assim pra cima, parece que você tá vendo uma rosa, tá? Olha só, outra característica dessa planta para você identificar é quando você quebra aqui, olha, você consegue ver essas fibras, tá? Que é uma das características dela, ser uma planta fibrosa, de poder uma das características dela é poder ajudar no funcionamento do seu intestino e também na parte de cicatrização, pelas propriedades que ela tem aqui. Bom, aqui eu falei um pouquinho dessa plantinha. Olha só, uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Por que a gente fala que é sete nervos? Justamente por causa dessas nervuras aqui, olha, que nasce. Olha só que lindo, tá vendo? São 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Umas mais salientes e outras menos. Bom, como é que acontece o plantio dessas plantas? Gente, ela é chamada de planta daninha, porque ela viu um solo ali, tá úmido, tem um pouco de sombra, pronto, solo duro, ela já vai e cresce. E ela é muito comum em jardins, em pomares, né? E olha só, então ela dá assim o ano inteiro. E a colheita, quando é que eu devo fazer uma colheita dessa planta, Sandra? 4 meses após o plantio, eu consigo fazer a colheita dessa planta aqui, dessas folhas. Agora, quando eu falo de sementes, a colheita dela, que a gente faz essas sementes, né? Depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu faço nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Nesses meses aqui, tá? E olha só, quando é que eu tenho que colher essas plantas? Depois que essa aqui
é uma parte da planta, né? Onde a gente fala que é uma espiga, onde eu tenho aqui as flores e o fruto dela vai surgir essa semente. E como é que eu capto essas sementes? Eu faço esse movimento, essa aqui tá verde, então a gente não vai conseguir fazer isso, tá? Eu faço aqui, ó, de cima para baixo e colho essas sementes aqui, tá? E depois, como é que eu faço para armazenar? Num vidro, assim, olha, tá vendo? E eu guardo em temperatura ambiente, tá? Bom, agora, para que é boa essa planta, Sandra? Olha, ela é utilizada como cicatrizante e também ela é muito boa para ajudar no funcionamento do intestino. Tanto para aumentar o volume das fezes, né? Como também, às vezes a gente está com alguma disenteria, ela também ajuda a dar uma estancada. Por quê? Porque ela é rica numa mucilagem que ela protege toda a nossa mucosa aqui interna, né? Então, por ela proteger a nossa mucosa interna, ela é excelente para quem tem, assim, dor de garganta, amidalite. Às vezes também quando você está com alguma afta na boca, por ela ser cicatrizante, ela vai fechar aquela feridinha. Legal. Agora, como é que eu uso isso daí? Eu faço através de infusão. Então, eu vou fazer uma infusão, o chazinho, né? Eu vou pegar 6 gramas dessa folhinha aqui. Mas Sandra, 6 gramas é quanto? Umas 2 colheres de sopa. Aí 150 ml de água quentinha, fervi, tá lá quente, eu jogo as folhinhas lá, tampo, espero lá uns 15 minutos. Aí depois tá friazinha, aí eu faço o meu bochecho pra tá fazendo essa cicatrização dessa minha afta, alguma feridinha que eu tenho na boca. Importante, gente, fiz o bochecho, jogo fora, tá? Bom? Ou eu posso também estar ingerindo, por exemplo, se eu tenho algum problema gastrointestinal, que é justamente pela proteção aqui da minha mucosa. Aí eu tomo de 3 a 4 xícaras por dia para ajudar a melhorar isso daí. Uma coisa que é muito importante, gente, não é porque é natural que não faz mal. Então a gente tem que ter muita atenção. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Oi pessoal, tudo bem? Eu vim hoje falar um pouquinho pra vocês sobre uma planta chamada Echinacea purpurea. A Echinacea purpurea, ela é de um gênero de plantas chamadas equináceas, e a purpúrea, ela é a espécie que mais tem estudos de interesse medicinal. Por isso que eu vou falar um pouquinho dela. Antes de falar da parte medicinal, eu vou falar pra vocês um pouco sobre a história dela, mas eu prometo que vai ser pouca coisa, viu gente? A palavra equinácea, ela vem de equinos, do grego, e significa ouriço do mar. Esse nome é dado por causa do formato das flores dela, que quando vocês forem ver logo menos aqui embaixo ou aqui em cima, vocês vão ver que ela tem uma cor bem bonita, bem púrpura, e também que ela tem alguns espinhos, por isso que ela é chamada de ouriço do mar. A equinácea, gente, ela tem um interesse e tem uma ação que é muito estudada sobre o sistema imune, anti-inflamatória e antioxidante. Mas eu vou falar pra vocês sobre isso daqui a pouquinho. Voltando à história, a equinácea, ela não é brasileira, ela é lá da região da América do Norte, entre os Estados Unidos da América e o Canadá. E aí, será para pensar como é que o pessoal descobre a ação das plantas? Bom, geralmente a gente observa essa ação ou vendo os animais, como eles agem com as plantas, ou então desde a história. A sua origem vem dos povos indígenas nativos da América do Norte. E como que foi chegada à conclusão dessa ação ou essa curiosidade sobre quem era ou o que era a equinácea? Os colonizadores europeus viam os indígenas utilizando as equináceas, a equinácea, para cicatrização e adivinha só, como antídoto de picada de cobra. Com isso surgiu aquela curiosidade e começaram os estudos sobre a equinácea. A equinácea, gente, então agora falando um pouquinho mais da parte medicinal dela. Ela tem algumas ações, que é dada pela sua composição de compostos fitoquímicos, que a gente chama. É um conjunto de químicas que vocês veem aí na escola, que tá dentro da planta, gente. As plantas, elas parecem ser somente plantas, mas elas são, gente, um emaranhado de moléculas e de um mundo que a gente não vê. A equinácea, a primeira ação dela, que é mais estudada e mais conhecida, é a ação imunoestimulante, que nem eu falei aquela hora. O que é a ação imunoestimulante? Ela estimula o nosso sistema imune, que é o sistema que defende a gente do meio externo, que são chamados de patógenos, fungos, vírus, bactérias. Então, a equinácea, quando a gente consome ela atua ou aumentando o número de células do sistema imune,
ou reforçando essas células. Com isso, você tem menos chances de ter resfriados, gripes, e até mesmo se estiver já nesse processo, os sintomas vão ser diminuídos. Então ela é muito usada para essa parte de resfriados, gripes e pessoas que têm algumas doenças por repetição, como infecções urinárias ou outras infecções do trato respiratório, que é toda a parte da respiração. Outra ação dela, gente, é a ação anti-inflamatória. O que é inflamação? Se eu fosse falar mais detalhadamente, a gente não terminava hoje. Mas são sintomas que a gente tem de uma área com mais calor, mais quente, mais inchada. E no nosso corpo isso também acontece. Por exemplo, quando você fica resfriado e sente aquele peso, sabe que seu corpo fica meio estranho? É devido às citocinas inflamatórias que acontecem naturalmente no resfriado. Então a equinácea vem e ela ajuda a diminuir essa sensação e a diminuir essas citocinas. Com isso ela tem uma ação anti-inflamatória. Outra ação também muito estudada da equinácea é a ação antioxidante. O que é uma ação antioxidante? Quando a gente fala anti, é não alguma coisa, então é para não oxidar. A ação antioxidante, gente, ela é dada visto algumas reações que a gente tem no nosso corpo naturalmente por a gente viver numa região com poluição e coisas que não fazem parte do nosso organismo, que acabam gerando os denominados radicais livres, gente, mas eu não vou ser bem básica nisso. A equinácea, quando a gente ingere ela vai combater esses radicais livres e vai fazer o nosso sistema funcionar melhor, gente. Tudo isso visa a nossa saúde e o nosso bem-estar. Então a equinácea é muito boa para essas situações. Agora, falando um pouquinho da parte da colheita da equinácea, sobre a parte mais do plantio. Tem duas formas a gente poder fazer o plantio da equinácea. Pode ser pelas sementes ou pelas mudas, quando você já tem um pé de equinácea perto de você. Pelas sementes, a gente prefere fazer a semeação entre os meses do início de outono e início da primavera. Então, mais ou menos entre abril, maio, junho, né? Algo do tipo, até mesmo o começo de setembro. Se forem as mudas, o ideal é fazer entre a primavera e o início do verão. No geral, a equinácea, ela faz uma floração por ano, então você vai ver ela florindo uma vez por ano, gente, ela é muito especial. E tem um segredo, ela ama locais ensolarados, gente. A equinácea gosta de uma praia. Zoeira, não gosta não, mas ela gosta de lugares ensolarados. E pra você garantir que ela tenha uma cor um pouquinho mais forte, ela gosta de locais em que à tarde tenha um pouco de sombra. Assim as cores dela púrpura vão ficar mais fortes das pétalas. Se você tem infecções de repetição, seja urinária, seja gripe, resfriados, a equinácea pode ser muito interessante pra você. Só que tem um porém também. Não pode passar do uso de 8 semanas, então são 2 meses. Mas, gente, estudem um pouquinho mais sobre ela, e vocês vão gostar muito da equinácea, eu gosto muito dela particularmente, eu acho ela linda, maravilhosa, e aqui tá todo mundo bem reforçado quanto à imunidade, viu, gente? Pessoal, estudem aí, boa aula pra vocês, o conhecimento é luz, então por onde vocês irem, o que vai com vocês é o conhecimento. Não deixem de acompanhar a gente aqui no PlantaMed. E muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa aula. Oi, pessoal. Eu sou a Daniele e agora eu vou falar para vocês sobre uma planta chamada Justicia pectoralis. E ela é muito utilizada, né, na expectoração de secreções nas vias respiratórias, né? Então, pulmão, nariz, seios nasais. Ela tem uma ação muito interessante como broncodilatadora e isso acaba facilitando, né, o processo de respiração. A sua multiplicação se dá através de suas sementes, das suas estacas ou até mesmo da sua muda já enraizada. O seu plantio ocorre ali geralmente, né, no período do inverno. E o solo, né, para essa planta aí vigorar precisa estar levemente úmido. Além disso, ela é uma planta que gosta ou de meia sombra ou de sol. É claro que isso também depende um pouquinho ali, né, da intensidade do sol. Então, se for muito intenso o sol na sua região, é interessante deixar essa planta ali na meia sombra. E é claro que é importante que, para realizar a colheita, ela não esteja, né, colheita para sua utilização ali como uma planta medicinal, que essa colheita não seja feita quando essa planta estiver florescendo, tá? É importante que ela esteja sem nenhuma flor aí, ou sem muitas flores, para que essa colheita seja realizada e o seu uso medicinal seja feito de uma forma adequada.
Além disso, principalmente aí na região do Nordeste, né, ela é muito utilizada para realização, né, para elaboração de lambedores ou xaropes, como é conhecido aqui, né, na minha região. Ela pode ser sim indicada para crianças, mas crianças não menores do que 2 anos, tá? Ela é uma planta contraindicada para gestantes e pessoas que estão amamentando, bem como para pessoas que fazem uso de medicações anticoagulantes, como a varfarina. É essencial que vocês saibam que essa planta não pode ser utilizada por mais de 30 dias. Olá! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma planta chamada, né, conhecida aí botanicamente como cúrcuma longa. Essa, né, é uma planta onde a gente utiliza os seus rizomas, né? Então, a parte que a gente utiliza fica debaixo da terra. E ela é bem pigmentada, é uma parte que tem uma cor amarelada bem vívida, bem forte. E a sua plantação acontece nos períodos de chuva, né? E sua colheita ali por volta dos 10 meses aí do plantio. Mas é sempre importante observar se as folhas, né, as folhas que estarão ali fora da terra, se essas folhas já estão secas. Essa planta, né, ela é uma planta muito interessante porque ela é largamente estudada aí na literatura científica, né? É uma planta de origem asiática, muito utilizada, né, ali na culinária, inclusive, da Índia e da Indonésia. Mas a Índia, né, com a sua medicina tradicional, medicina que a gente chama de medicina Ayurveda, utiliza largamente também essa planta, tá? Eles utilizam muito como condimento, tá? Utilizam ali na preparação de inúmeros pratos de sua culinária e, é claro, dentro da sua medicina. Em saúde, ela tem uma ação anti-inflamatória, tá? Então essa ação anti-inflamatória é muito indicada, inclusive para dores articulares, né? Doenças que trazem aí dores articulares, mas ela tem também ali outros aspectos muito interessantes, como uma ação, né, redutora ali da glicemia. Então, para pacientes que têm diabetes pode ser bem interessante também. Redução ali do colesterol, né? Então, para quem tem colesterol, triglicéridos um pouco aumentado, a cúrcuma também pode, né, favorecer a saúde, reduzir as concentrações dessas frações gordurosas do nosso sangue. E é claro, gente, como inúmeras outras plantas, a gente precisa tomar muito cuidado quando as pessoas, né, e eu falo isso para vocês, é claro, espalharem para todo mundo, para a família de vocês, que plantas medicinais, todo paciente que faz uso, né, de anticoagulante deve tomar um pouquinho de cuidado e não deve utilizar nenhuma planta sem orientação de um profissional habilitado, tá? A cúrcuma, a sua utilização, a gente pode, é claro, usar na culinária, né, mas pensando do ponto de vista médico, do seu uso medicinal, se faz ali dentro, né, da nossa casa a decocção, então a fervura daquele rizoma, para justamente conseguir extrair ali todos os compostos que vão fazer bem para a nossa saúde. Então, se você quiser saber um pouquinho mais aí sobre todas essas informações, vocês podem acessar o nosso Instagram e por lá a gente tem muito mais informações para vocês. Então, tchau, tchau! Olá, tudo bem? Meu nome é Sandra, eu sou nutricionista. Hoje eu tô aqui para demonstrar como que é o método de infusão e de decocção. Que isso? É um método que a gente utiliza para extrair os princípios ativos, para eu extrair as propriedades, para eu extrair os fitoquímicos, os fitoativos que a gente encontra nas plantas medicinais. Vamos começar pelo método de infusão. Nesse método, normalmente a gente utiliza as partes moles das plantas, né? Como folhas, flores, frutos. Agora, aqui nós vamos começar o processo de infusão. Vou colocar água aqui para ela começar a levantar as bolinhas. Olha, começou a levantar as bolinhas pequenininhas ainda. É no momento que eu desligo aqui, tá bom? Coloquei aqui a erva no recipiente, aí eu venho aqui com a água morninha, olha, não fervida, tá? Joga a água.
e a gente abafa. Vou deixar aqui abafado. 5 minutinhos depois, olha só como é que ficou aqui. Agora eu vou coar. Ficou muito bom. E aqui a gente finaliza o processo de infusão. Quando a gente fala do método de decocção, as partes mais rígidas das plantas que são utilizadas, tipo as cascas, as raízes, os rizomas, os caules, as sementes e também aquelas folhas bem resistentes. Agora aqui eu vou preparar o método de decocção. Aí eu vou jogar aqui, olha, vou colocar aqui a canela e a água. A água a temperatura ambiente, tá bom? E agora eu vou deixar levantar a fervura aqui. Só começou a ferver, então vamos aguardar aqui alguns minutinhos. Bom, aqui já ferveu bem, agora eu vou desligar e vou aguardar um pouco. Vejam só, a água reduziu bem, ó. Então, depois de deixar descansar um bocadinho, agora eu vou coar. E aqui está o resultado da nossa decocção. Bora lá saborear? Olá, professora Elisângela. Olá, alunos da 7ª série da Escola Municipal Manuel Lumba de Oliveira, do município de Arco Verde, no Pernambuco. Eu estou aqui para compartilhar com vocês algo em comum, que é o nosso Horto Planta Med. O horto medicinal Planta Med, ele é um horto medicinal igual o horto que vocês têm aí na escola de vocês. Então, vocês nos inspiraram a mostrar as nossas plantas medicinais a vocês. Esse convite foi muito importante, sabe por quê? Porque além de nós termos em comum o amor pelo uso das plantas medicinais de uma maneira correta, nós temos em comum o amor pelas plantas medicinais e o uso correto. Quem que nos ajuda a fazer esse uso correto? O grande idealizador das farmácias vivas, que são os hortos medicinais aqui no Brasil, foi o professor José Francisco Matos, um cearense, professor farmacêutico da Universidade Federal do Ceará, que na década de 80 desbravou o Nordeste e observou como a população fazia o uso dessas plantas medicinais. E ele foi ensinar de uma maneira correta as mães, as avós, para que elas pudessem fazer o lambedor, o xarope, o chazinho, né, de maneira que não causasse mal a quem estivesse utilizando. Fico muito honrada de ter vocês aqui, dividirmos esse mesmo amor e essa vontade de conhecer mais a fundo essas plantas medicinais. Ficamos, professora Elisângela, parabéns pela sua iniciativa de nos encontrar em nossas redes sociais, de perguntar, de vir atrás do conhecimento para que nós pudéssemos divulgar ainda mais o nosso projeto, que a função dele é difundir para as crianças, para os adolescentes e para os adultos. Ensino médio, ensino fundamental, graduação e pós-graduação. Então, muito obrigada, um forte abraço e até breve!